Olá amigos, estou aqui para falar um pouco sobre esse aplicativo EJCalc, Cálculos Trabalhistas. Ele está hospedado nesse site escolajudicial.com.br, escolajudicial.com.br. Eu vou fazer aqui algumas demonstrações de como funciona esse sistema. Essa é a tela inicial do site. A gente clicando nesse link aqui na parte inferior, ele vai entrar nessa tela de login. Se você ainda não for cadastrado, deve cadastrar-se nesse botão, é um cadastro bem rápido. Depois você coloca a sua senha, seu login e acessa o sistema. Nós estamos aqui na tela inicial do programa. Na parte inferior, nós temos aqui um pequeno resumo dos últimos cálculos elaborados por esse usuário. Que aqui nós temos a opção de excluir esses cálculos ou de continuar trabalhando neles. Agora nós vamos iniciar um novo cálculo trabalhista para que você entenda como funciona melhor o sistema. Nós temos aqui um pequeno menu, que ele traz algumas funcionalidades, como inserir cálculos, modelos, excluir, alterar dados de usuários da Previdência no sistema, editar alguns cálculos, acessar e autorizar que outros usuários acessem os seus cálculos, aqui eu tenho a possibilidade nesse menu de autorizar a um outro usuário a ver os meus cálculos e até excluir os cálculos que eu realizei. E eu tenho também a possibilidade de editar cálculos que outras pessoas tenham me dado acesso também. Em outros vídeos a gente falará sobre estas funções. Mas vamos entrar aqui num novo cálculo. Inserir cálculo. A primeira tela do sistema é essa tela de cadastro do processo, dos dados do processo. Então, eu posso colocar aqui qualquer número. Se eu colocar um número já existente, ele já vai entrar naquele cálculo direto. Se for um processo que eu já tenha feito um cálculo dele, ele já vai entrar nesse cálculo direto, ele não vai pedir para cadastrar, então só precisa botar o número aqui e já entrar. Mas no caso aqui é um processo novo, eu vou digitar aqui o nome do reclamante, fulano de tal, e o reclamado cicrano de tal. O CNPJ, essa informação é importante para o cálculo das contribuições previdenciárias, porque o sistema já vai pesquisar no banco de dados se essa empresa está cadastrada e já vai calcular, buscar o CNAE e já fazer o cálculo das contribuições previdenciárias. A data de admissão e a data de demissão também é importante para efeito de cálculo previdenciário, porque é dentro desse intervalo que o sistema vai calcular, inserir as verbas previdenciárias. Então, se você colocar um intervalo aqui de 2013 a 2014, como eu estou colocando, e lá na frente você quiser calcular uma verba previdenciária de 2012, o sistema não vai envolver, mas não vai entender, mas a gente tem como alterar isso também posteriormente. A data de ajuizamento, eu vou botar aqui 15 de janeiro de 2014, e a data de atualização do sistema. Por enquanto nós temos apenas dois índices, de março e de abril de 2014. E aqui uma renda padrão, que se você não digitar outra, não tiver nenhuma evolução salarial, ele vai puxar nas demais telas, ele vai puxar essa mesma renda padrão. Eu clico em cadastrar, ele vai entrar nessa tela, que é a tela principal do programa. Por quê? Porque é aqui que a gente cadastra as verbas. Na tela superior, aqui na parte superior da tela, ele mostra os dados que nós cadastramos na tela anterior. E nessa parte aqui, ele nos dá a possibilidade de cadastrar as verbas. Então, cada verba que eu cadastre, eu clico aqui em prosseguir e ele retorna para cá para eu cadastrar a verba seguinte. E aqui embaixo ele vai me relacionando aquelas verbas que eu já cadastrei. Nós temos aqui também na parte inferior esse pequeno menu, que ele tem as seguintes funcionalidades. Previdência é onde a gente calcula exatamente as contribuições previdenciárias. O resumo é o final do cálculo, é o relatório final já do cálculo que você vai imprimir para o fim que você desejar. E aqui é aquele menu anterior que eu estava mostrando para vocês. Aqui é a ordem, a possibilidade de eu alterar a ordem que essas verbas vão aparecer nesse relatório. Então eu posso querer que determinada verba fique na parte superior e outras que fiquem na parte inferior e assim em diante.
Então vamos aqui cadastrar uma verba, por exemplo, um aviso prévio proporcional de 33 dias. Tá? Como ele é uma verba que é um mês único, né, um aviso prévio, não é uma verba que exija uma progressão mensal, eu vou botar a mesma data da data inicial e data final, a mesma data. Então ele vai puxar os índices de atualização do mês de janeiro de 2014, somente. Certo? Nesse campo aqui, tipo de verba, nós temos aqui 6 possibilidades. Certo? Primeiro, a verba padrão. É aquela verba que entra no cálculo normal, é um FGTS, é um aviso prévio, né, são umas férias. Normal, entra no cálculo. Essa verba contábil, esse tipo de verba contábil, é aquela que não vai aparecer no resumo. Eu só vou utilizar isso daqui para eu calcular outras verbas sobre ela. Por exemplo, uma base salarial. Digamos que tem uma base salarial muito extensa, eu cadastro essa base salarial como verba contábil, o sistema armazena, mas não aparece no cálculo. É só para eu efetuar outros cálculos sobre ela. Diferença, o próprio nome já diz, eu vou calcular uma diferença entre duas verbas. Então eu vou ter um salário devido, um salário pago, e o sistema vai calcular essa diferença entre essas verbas nos vários meses. Dedução, como o próprio nome sugere, é quando é alguma verba que o reclamante deve, vai descontar dos créditos do reclamante. Então ela vai aparecer lá negativo lá no resumo. Pós-cálculo são aquelas verbas que não pertencem ao reclamante, como por exemplo honorários advocatícios, honorários periciais. Então ele vai aparecer lá no final do cálculo e não tem incidência de juros, mas embora você possa manualmente você inserir os juros através do sistema. E média, a gente tem aqui a possibilidade de cadastrar, de calcular a média de determinada verba. Então, se você cadastrar, por exemplo, umas horas extras, depois você tem como calcular essa média, o próprio sistema calcula a média dessas horas extras, tanto de quantidade quanto de valor. No caso aqui, nós vamos cadastrar uma verba padrão, né, um aviso prévio proporcional, ele vai entrar no cálculo normal sem muitos problemas. A verba base, no caso, vai ser uma verba nova, né? Aqui eu tenho a possibilidade de usar outras verbas. Como eu não cadastrei nenhuma, só aparece uma que é o salário mínimo. Se a renda dele fosse o salário mínimo, eu já selecionaria aqui salário mínimo, né? Mas no caso é uma renda nova, que é R$ 900 mesmo, né? E aqui o modelo, que é a possibilidade que eu tenho de cadastrar, criar modelos para que eu não tenha que digitar esses campos aqui todas as vezes. Por quê? Porque aqui é que a coisa acontece, né? Aqui é que o sistema faz o cálculo propriamente dito. Por exemplo, nós estamos aqui cadastrando um aviso prévio proporcional de 33 dias. Então, qual é o divisor aqui que eu vou utilizar? 30 dias, né? Eu vou pegar essa renda aqui, dividir por 30 e multiplicar por 33. Esse multiplicador ele tanto poderia ser aqui como poderia ser aqui. Então, eu tenho aqui 3 campos. Um que divide, 2 que multiplica. Tá? Se fosse hora extra, por exemplo, ou férias, eu poderia incluir aqui o adicional já, as férias com adicional, né? Então, mas aqui no caso não é, eu vou deixar um mesmo. Então o modelo serve para isso, né? Então lá naquele menu anterior, naquele menu principal, você tem como criar seus próprios modelos para que você não tenha que digitar isso daqui toda vez. E aqui se tem incidência ou não de previdência e se tem incidência ou não de imposto de renda. No caso aqui, um aviso prévio indenizado, não tem incidência, eu vou prosseguir. Ele vai me mandar para essa outra tela aqui, em que ele detalha, né, o que eu digitei lá. Então ele está mostrando aqui o que eu calculei a verba só do período de janeiro de 2014, o valor que eu digitei lá, e os índices também, né, dividido por 30, multiplicando por 33, e ele já fez a conta aqui, já inclusive incluiu o índice de atualização, que eu também posso alterar nessa tela aqui. E, inclusive, a descrição da verba também pode ser alterada aqui. Se eu tivesse esquecido um S aqui, por exemplo, eu poderia alterar aqui. Então, vamos prosseguir. E ele já cadastrou a primeira verba, aqui já aparece aqui nessa parte inferior do cálculo. Se eu quiser ver meu resumo, como é que está, eu já posso clicar aqui e ele já me mostra um cálculo aqui parcial, né? Se for só essa verba, o cálculo já está pronto, né? Então temos aqui um aviso prévio proporcional de 33 dias, já calculado, já atualizado, né? Aqui ele traz um resumo. E por fim, ele discrimina todas as verbas aqui, inclusive contribuição previdenciária, que está zerada porque eu
disse que aquela verba não tinha incidência de previdência, né? Então ele já mostra aqui todos os valores, o juro de mora, de acordo com a data de ajuizamento, o valor das custas e tudo. Esse campo aqui, outras verbas, é exatamente aquela opção que a gente tem lá de pós-cálculo. É uma verba que entra depois do cálculo e que não pertence ao reclamante. No caso aqui eu não lancei nada. Então o cálculo aqui já está quase pronto. Bom, agora nós vamos cadastrar mais uma verba. Vamos cadastrar, no caso aqui, umas horas extras, 50%, certo? Aqui vamos fazer de conta que é o período todo que ele trabalhou, né? Aqui ela é uma verba padrão mesmo, não é simplesmente uma verba contábil. Nós vamos usar como padrão aqui o salário mínimo, digamos que esse empregado receba de acordo com o salário mínimo. E nós vamos usar aqui um modelo que eu já tenho pré-cadastrado aqui, de horas extras mais 50%, que qualquer pessoa pode cadastrar. Notem que quando eu escolho o modelo, ele some essas possibilidades de eu digitar o divisor, multiplicador, se tem incidência de INSS ou de imposto de renda. Então eu vou selecionar aqui e eu só preciso digitar a quantidade, digamos que sejam 45 horas extras. Aqui a ordem que essa verba vai aparecer no resumo de cálculo. Então vamos lá, prosseguir, ele vai abrir aqui uma tela com o salário mínimo, né, que eu escolhi lá, o período e as horas extras que eu digitei. Notem que eu não digitei lá na tela anterior esse índice e nem o divisor. Por quê? Porque já estava cadastrado no meu modelo, assim como a incidência sobre a Previdência. Aqui eu tenho a possibilidade de mudar a quantidade de horas extras, né, de acordo com as minhas conveniências. E eu clico em confirmar alterações, ele volta para essa tela e já me apresenta aqui embaixo a verba já cadastrada. Se eu entrar no resumo agora novamente, ele vai aparecer o aviso prévio proporcional e as horas extras que eu acabei de calcular, né? Notem que ainda não há cálculo aqui de contribuição previdenciária. Então, vamos ver por que isso acontece. Porque sempre que eu lançar uma verba que tem incidência de previdência, ou que altere a situação de alguma verba, eu tenho que vir aqui nesse botão e clicar em previdência. Então ele vai me mostrar essa tela com um resumo, né, mês a mês, os valores que tem incidência de previdência, a possibilidade de eu incluir ou não juros e multa, eu clico em prosseguir e ele já me apresenta o cálculo previdenciário, observando o KNAI do reclamado. Aqui, eu voltando para aquela tela lá, clicando aqui em cadastrar outras verbas, ele volta para essa mesma tela. E se eu entrar no resumo agora, ele já vai me apresentar o valor da contribuição previdenciária nesse campo aqui, R$ 315,37. Então, aqui eu fiz um cálculo de horas extras, então eu tenho duas verbas. Vamos calcular agora uma verba base, né? Digamos que eu precise calcular, por exemplo, que tenha sido deferido uma determinada verba sobre outra. Então eu vou lançar aqui a base salarial do reclamante, certo? Vai ser o mesmo período, né, que ele trabalhou. E aqui que vai mudar, que não vai ser uma verba padrão. Se eu deixar marcado aqui padrão, o que é que vai acontecer? Essa verba vai ser inserida no resumo aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero usar essa verba só para eu calcular outras verbas. Então eu vou usar o quê? Contábil. Uma verba contábil. E aqui já apareceu uma mensagem dizendo que ela não entrará no resumo de cálculo. A verba base aqui no caso vai ser uma nova, né? Eu vou digitar uma nova base, eu vou deixar esse salário de R$ 900 mesmo. E eu não vou utilizar nenhum modelo, porque eu quero só digitar a base salarial. Então ele abre aqui para mim a mesma tela e eu vou atualizando o valor do reclamante, né? 1.000, 1.200 e assim eu vou lançando a base salarial dele. Certo? Concluído aqui todas as alterações, eu clico em prosseguir e notem que ele vai aparecer nessa parte inferior da tela. Por quê? Porque é uma verba que não entra no resumo de cálculo e eu achei por bem deixar ela separada aqui para não confundir. Nesse resumo, na parte mais superior, ele mostra sempre a última verba que você cadastrou em cima. Tá? Então essas verbas que estão aqui em cima vão aparecer no resumo de cálculo. Se eu clicar aqui no resumo, eu tenho exatamente um aviso prévio, né, e as horas extras. Se eu clicar e
E aqui embaixo, essa verba que eu acabei de cadastrar, a base salarial do reclamante, não apareceu no resumo. Veja, só temos essas duas verbas. Então eu vou voltar aqui nessa tela agora e vou cadastrar, vamos dizer, um adicional de periculosidade, né, sobre aquela verba base lá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui o período, pode ser um período menor, desde que esteja naquele intervalo daquela verba que eu cadastrei. Digamos que o adicional de periculosidade tenha sido só a partir de junho de 2013, certo? Só a partir de junho de 2013, desculpe. A partir de 1 de junho de 2013. Lembrando que todas as verbas, onde todos os campos que tem data, a gente tem que colocar sempre o dia 1º como base. Por quê? Porque no banco de dados as informações estão gravadas assim, sempre como dia 1º de cada mês. Então, de 1/6 de 2013 a 1/1 de 2014, o adicional de periculosidade é uma verba padrão, vai entrar no cálculo, né? E só que eu vou usar uma base. Qual? A base salarial do reclamante que eu acabei de cadastrar. Então eu vou digitar ela aqui, notem que aquele campo do valor já sumiu. E se eu tivesse um modelo de adicional de periculosidade cadastrado, eu já poderia usar aqui. Mas como eu não tenho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só acrescentar aqui multiplicador 0,30. Porque eu vou cadastrar vou calcular só o adicional de periculosidade, que é 30%. Ele tem incidência de previdência, eu marco aqui. Se eu tivesse criado um modelo, eu não precisaria estar marcando isso e nem esse 0,30. E eu clico em prosseguir. Notem que ele só puxou a partir de junho de 2013, né, usou aquela base salarial que eu digitei, e o salário a partir de junho de 2013. Aqui ele já jogou o índice também, de 0,30, e já calculou o adicional de periculosidade. Então, eu clicando em confirmar, ele já vai aparecer para mim aqui, e eu clicando aqui no resumo, eu já tenho 3 verbas, né? Notem que esse adicional de periculosidade ainda não entrou no cálculo da Previdência. Por quê? Porque sempre que eu inserir uma verba que incida a Previdência, eu tenho que calcular a Previdência aqui. Ó. Vim aqui, ele já está com os valores atualizados, prosseguir, e eu tenho aqui o cálculo da Previdência. Quando eu voltar lá no cálculo, ele já vai estar, no resumo, ele já vai estar com o valor da Previdência atualizado. Então, é assim que funciona. Cada verba a gente vai cadastrando uma vez, uma de cada vez. Né? E aqui embaixo, nesses botões, a gente também tem a possibilidade de editar as verbas, né, que a gente alterou. Notem que lá apareceu sempre R$ 900, porque os meses que eu alterei foi até maio, né, e eu fiz o cálculo a partir de junho. Né? Então aqui eu tenho a possibilidade também nesse botão aqui de editar, nesse link aqui de editar qualquer verba que eu tenha calculado. Né? Vamos calcular agora uma diferença salarial. Então eu vou calcular primeiro, vou cadastrar primeiro um salário devido, que seria o que o reclamante teria direito. Eu vou usar uma verba contábil para que ela não apareça no cálculo, porque é só para calcular a diferença posteriormente. É uma verba nova. Digamos que o salário devido dele era para ser R$ 2.900. R$ 2.900. E eu não vou utilizar modelo, vou gravar, certo? Salário devido, R$ 2.900, eu prossigo, ele vai aparecer aqui na parte de baixo porque ele não vai entrar no cálculo. E eu vou cadastrar também um salário pago. Um salário pago, que foi o que ele efetivamente recebeu. Né? Então ele só recebeu R$ 1.300. R$ 1.300. Então é uma verba padrão? Não, é uma verba contábil, né? Porque ela não vai entrar no resumo, é só para eu calcular a diferença salarial depois. Então eu vou prosseguir, ele vai me jogar aquela mesma tela, eu continuo e ele cadastrou aqui, então eu tenho um salário devido e um salário pago calculado. Agora eu vou calcular uma diferença salarial. Uma diferença salarial. Do mesmo período, poderia ser menor também, desde que envolvesse os 2 períodos que eu lancei nessas verbas aqui. Né? Então foi de 1 de janeiro a 1 de janeiro de 2013 a janeiro de 2014. Dentro desse intervalo eu poderia calcular a diferença em quaisquer meses. Então vamos lá, vou botar no período todo e o tipo de verbo aqui vai ser diferença.
e ele vai me abrir essa possibilidade aqui de eu escolher a verba devida, o salário devido e o salário pago. Né? Nesse período aí, essa verba tem incidência de previdência. Então eu prossigo aqui. Notem que ele já puxou aqui as duas verbas, calculou a diferença, atualizou, e quando eu clico em prosseguir, ele já jogou aqui a diferença salarial. Se eu entrar no resumo aqui, notem que ele vai mostrar a diferença salarial, o valor devido, valor pago, a diferença, mas não vai mostrar as verbas bases. Por quê? Porque eu cadastrei elas como verbas contábeis. Né? Então, eu voltando aqui, eu posso atualizar a previdência também, né? Para poder ficar tudo certinho. E o meu cálculo já está pronto. Já está pronto para imprimir. Se eu entrar aqui no resumo, eu vou imprimir o cálculo e depois eu posso imprimir também as verbas previdenciárias. Né? Existem outras possibilidades, né? Mas o principal é isso. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma verba que a gente poderia chamar a atenção. Vamos calcular uma média, né? Por exemplo. Então, antes de calcular a média, vamos escolher a verba, cadastrar uma verba que sobre ela a gente vai calcular a média. Né? Então, vou colocar aqui verba para cálculo da média. Né? Digamos que fossem horas extras, por exemplo. O tipo de verba aqui vai ser padrão mesmo. E a quantidade, eu vou botar aqui uma quantidade de 25. Eu vou botar esse nome aqui para horas extras 100%. Vou colocar aqui horas extras 100%. Tá? E vou colocar aqui um divisor 220. Tá? E um multiplicador 2. Então eu vou calcular aqui umas horas extras no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014. É uma verba padrão. Né? Ela é uma verba nova, né? O salário dele é R$900 e eu vou utilizar um divisor 220, ele vai pegar a verba dele, dividir por 220, multiplicar por 25, multiplicar por 2. Tem incidência de previdência. Vamos lá. Nessa tela aqui eu tenho a possibilidade de mudar a quantidade de horas extras. Né? Então eu vou mudar aqui alguns valores. Aqui alguns valores de hora extra, para depois a gente calcular a média dessa quantidade de horas extras que ele efetivamente fez. Então, quando eu cliquei em prosseguir, ele já apareceu aqui, horas extras 100%, aqui no resumo também já está aparecendo, horas extras 100%, e eu vou calcular agora uma média dessas horas extras, por exemplo, a cálculo de 13º, por exemplo. Então, vamos botar aqui, média ou então vou botar assim, reflexos das horas extras, né? Das horas extras sobre 13º. Então eu vou botar aqui um período de 1/12 de 2013 a 1/12/2013. Por quê? Porque o 13º é uma verba única, né? Ela não tem evolução em vários meses. Né? Então, no 2013 ele vai puxar os índices de correção de dezembro de 2013. Vai ser uma média, né, que eu quero calcular. Notem que quando eu escolhi a média aqui, ele pergunta o período que eu quero calcular essa média. Nós vamos botar de janeiro de 2013 até dezembro de 2013. Então, 1 de dezembro de 2013. Né? Então, ele vai calcular a média nesse intervalo aqui, tá? E vai jogar no mês 12 de 2013. Então, eu quero a média sobre a quantidade. Ele tem a possibilidade aqui de calcular sobre o valor e sobre a quantidade. Eu quero sobre a quantidade. E aqui a verba que ele vai calcular a média, né? Que vai ser o quê? Aquelas horas extras de 100%. Certo? Aqui o restante dessas informações eu não preciso cadastrar. Eu até poderia, se eu quisesse, vou dividir por 12 e multiplicar por
6, digamos que sejam 6/12, o 13º salário, certo? Com incidência de previdência e prosseguir. Então aqui o que é que ele me trouxe? Ele trouxe o salário base, né, que tinha lá em dezembro de 2013 naquela outra verba, e a média das horas extras, que deu 25 horas. Certo? Então aqui já tem todo o cálculo. Se o salário, no caso aqui, fosse esse mesmo, que não é, se a gente teria que aumentar o salário aqui para R$900, né, ele dividiria por 12 e multiplicaria por 25 horas extras. Então, quando eu confirmar aqui, ele já vai atualizar e já vai jogar no resumo de cálculo. Certo? Então se eu clicar aqui no resumo de cálculo, ele já vai me trazer aqui o reflexo com a média da quantidade de horas extras, né, a média física da quantidade de horas extras, que é a forma correta de se realizar o cálculo. Então, meus amigos, tem outras informações que precisariam passar, mas para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai parar por aqui. Espero que vocês utilizem. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer crítica que você queira fazer, você pode me mandar um e-mail. Meu e-mail está aqui, antoniovicelmo@hotmail.com, e eu agradeço a atenção. Obrigado.